Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. Hoje nós vamos conversar com o padre José Ronaldo de Castro Gouveia, ele que é sacerdote da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, irá completar este ano de 2025 10 anos de sacerdócio. Olha que data importante. O padre José Ronaldo ficou muitos anos aqui do nosso lado no Santuário São Judas Tadeu, também foi vice-diretor-geral da Faculdade Deoniana durante 6 anos. Por que a gente vai conversar com o padre neste mês? No dia 1º de junho agora, nós vamos celebrar o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para refletir sobre esse tema tão importante, a gente vai conversar com quem entende de comunicação. Ele também vai comentar a mensagem do Papa Francisco que foi escrita em janeiro, cujo tema é partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. Padre José Ronaldo, muito obrigada por aceitar a sua participação aqui no Nossa Vozcast. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Renata. É um prazer estar aqui com vocês no Instituto Meninos de São Judas, essa obra que é uma obra importantíssima para a Congregação dos Padres do Coração de Jesus, para a nossa província, uma obra assistencial, uma obra educacional. E vir aqui, ao lado do Santuário São Judas Tadeu, esse complexo de São Judas que a gente pode chamar assim, né? É muito bom. E falar de comunicação é algo que eu gosto bastante. E olha só, o padre José Ronaldo, a gente vai conversar sobre a comunicação, evangelização por meio das redes sociais. E depois, padre, a gente vai falar sobre o nosso site aqui do Instituto, né? Vamos segurar isso aí, que o padre José Ronaldo vai contar como é que foi toda a criação do site aqui do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Padre, como que as redes sociais, né? O senhor é expert nesse assunto, e essas plataformas digitais têm influenciado na evangelização nos dias de hoje. O senhor acha que deu uma diferença da pandemia para cá? Como é que o senhor avalia? Nós podemos dizer que a pandemia ela foi um marco, né? Porque todo mundo teve que se reinventar, se organizar e adentrar a dinâmica da usabilidade das redes sociais. Só que as redes sociais, há um bom tempo, ela vem num crescente muito grande em relação ao seu uso, à popularidade. Mas antes disso, a gente tem que pensar assim, a comunicação, os meios de comunicação se popularizaram muito. Antigamente, quem fazia comunicação mais oficialmente eram as TVs, as rádios, os meios mais oficiais de se fazer comunicação, também os jornais, o jornal impresso. Só que com a ascensão tecnológica, nós temos aí uma democratização, por assim dizer, do uso dos meios e também do modo de se fazer comunicação. Hoje, qualquer um com o celular na mão ou com um microfone, com uma câmera, faz comunicação a partir de uma produção de conteúdo. Então, o uso das redes sociais só deram mais forças à comunicação em si. Então, as pessoas adentraram aos meios de comunicação social, ali elas manifestam um pouco da vida, do cotidiano, do seu dia a dia, também falam um pouco daquilo que acreditam, e com a igreja isso é igual. A igreja se manifesta, divulga, fala, evangeliza pelos meios de comunicação. Então, de fato, a pandemia ela foi um marco porque as pessoas elas queriam continuar falando e continuar presença de algum modo. E as redes sociais, os meios de comunicação possibilitaram isso. De a gente alcançar pessoas que a gente não podia se encontrar, a gente não podia ter um contato direto. E aí, pelos meios de comunicação, sobretudo na igreja, foi reinventada a maneira de estar em comunidade. Padre, pegando um gancho do que o senhor falou, né, que realmente hoje em dia todo mundo tem um celular, pode estar postando um conteúdo, né? A gente voltando para essa parte de evangelização e também da igreja, quais são os perigos, os cuidados, né, que a gente deve ter? Hoje em dia todo mundo marca ou a paróquia ou o lugar onde está, ou até mesmo de repente a pessoa vai na missa e começa a gravar uma homilia, né? Os religiosos não têm controle disso, né? Qual que é a sua dica? Vamos lá. Por mais que exista a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas, elas com muita espontaneidade, elas geram conteúdos. Como você disse, espontaneamente grava um trecho da homilia, tira uma foto, faz um vídeo
E isso sem se preocupar tanto com o direito de imagem, com quem está falando ali, que imagem que está sendo captada, se ela tem direito sobre isso. Então as pessoas, corriqueiramente, elas não se preocupam com isso. Elas não querem perder o momento. Elas querem aproveitar aquele momento, divulgar aquilo que está sendo vivido ali, experimentado, e assim ela faz. Há alguns riscos, no sentido de fato, em relação ao direito de imagem. Como que eu vou divulgar algo que, para além de mim mesmo, né? Eu estou divulgando a fala de alguém, a imagem de alguém. Só que isso foi caindo assim, num senso muito comum, e as pessoas parece que elas não se incomodam mais. Apesar que, vez e outra, alguém intervém, né, e pede o direito de tal imagem, e aí com muita clareza vai ter que ser removido tal conteúdo e tudo mais. Só que é popular hoje. Não tem como é um caminho sem volta. Como a tecnologia está nas mãos, o celular está nas mãos e a pessoa consegue instantaneamente já tirar uma foto, fazer um vídeo, é difícil de se controlar. É bastante difícil. Diferente nos meios institucionais. Por exemplo, um site institucional, você tem uma gerência de conteúdo com mais precisão. As redes sociais você não tem isso. Só se for algo grave, algo imoral, algo ali que a própria rede social controla tais conteúdos. Mas quando você está em público, a pessoa posta rapidinho a hora que quiser. Tem os stories, tem o feed, tem os shorts, né? Então, a pessoa instantaneamente pode postar aquele conteúdo sem muito critério, né? Pode fazer um bem, pode fazer um mal, e aí é o discernimento de cada um. Eu tenho que ter discernimento do conteúdo que eu vou produzir e, ao mesmo tempo, desse conteúdo que eu vou publicar, né? Então, é um cuidado que a gente tem, mas, repito, é um caminho sem volta. Todo mundo já está inserido na dinâmica das redes sociais, é uma crescente, a gente não vê que isso está reduzindo. Talvez muda uma plataforma ou outra, surja uma plataforma nova com novos recursos, mas é um caminho aí crescente. É um caminho crescente, né, padre? Eu queria também que o senhor comentasse, assim, por exemplo, a gente abriu a entrevista falando, o senhor vai fazer 10 anos, né, de padre, então eu imagino que a sua formação lá atrás, né, no seminário, não se falava muito de comunicação. O senhor acha que hoje isso já tem mudado até no seminário? Como tem que preparar esses seminaristas para eles estarem espertos, né, nessa parte de comunicação, atentos, né? Podemos dizer que, concretamente e formativamente, a gente não acompanha, porque as coisas evoluem muito rápido. De 10 anos para cá, a evolução tecnológica e a evolução dos meios foi muito grande. E essa evolução, ela é difícil de acompanhar porque exige uma formação. As pessoas entenderem como usa, qual que é o modelo de comunicação. Antigamente, quando a gente estudava comunicação, nós elencávamos os modelos de comunicação. Uma comunicação informativa, uma comunicação formativa, comunicação direta, indireta. O modelo de comunicador através das emissoras de rádio, de um apresentador, de um entrevistador. Então a gente falava muito desses modelos. Hoje parece que se esqueceram disso e vale tudo, né? A pessoa ela se apresenta do jeito que ela consegue se apresentar e mistura-se tudo e comunica. É importante se formar. É importante se informar sobre os meios, como utilizar bem uma plataforma como a do Instagram, como utilizar bem a plataforma do YouTube, do TikTok, a plataforma do Facebook. As pessoas elas fazem a inscrição, começam a usar, vez e outra com pouco critério, né? E vai experimentando e ao mesmo tempo já produzindo conteúdo. Isso é um risco. Então, nas nossas casas de formação, no nosso ambiente de seminário, é importante ter um ambiente formativo que fale e trate disso. E hoje tem, né? Sobre a exposição, por exemplo, né? O cuidado da exposição, a relação da imagem da própria casa, a imagem institucional. Então, o cuidado que você tem que ter ao falar algo, porque você não fala só por você mesmo. Se você pertence a uma instituição grande, uma instituição séria, você também reflete um pouco daquela instituição naquilo que você fala. Então, essa orientação, esse cuidado, a gente tem hoje, né? Para o religioso, para o padre. É claro que tem tantas coisas aí que a gente vê, algumas coisas até que nos assustam bastante, porque alguma comunicação, algum conteúdo com pouco critério e, ao mesmo tempo, trazendo a imagem de uma instituição. Então, isso há os seus riscos. Há os seus riscos, e esse risco vem justamente, talvez, pela falta de formação ou informação, ou saber usar bem o meio de comunicação que se apresenta.
Padre, o senhor sempre gostou de comunicação, né? Fui sempre um curioso de comunicação. Sempre atento, né, às novas tecnologias. E tem alguma coisa que o senhor tem experiência assim de pastoral, e até mesmo agora o senhor como assessor de comunicação da província Brasil-São Paulo, coisas que o senhor lançou que deram certo e coisas que o senhor fala assim, isso aqui talvez não funcione tanto? Eu acredito assim, né, a igreja, falando propriamente do meio eclesial, ela sempre viveu sempre teve uma preocupação com a comunicação, tanto é que a todos os anos se celebra as comunicações sociais, o Papa fala sobre isso, o Vaticano tem uma responsabilidade sobre isso, a equipe do Vaticano de jornalismo tem uma seriedade muito grande em relação às próprias comunicações. Só que enquanto igreja, nós, vez e outras, somos lentos em adentrar a dinâmica da comunicação. Um exemplo bem concreto e que toca diretamente a comunicação, vamos para os sons da nossa igreja. Muitas vezes, há um bom tempo, era difícil falar, olha, padre, você tem que investir num som bom, você tem que investir em bons microfones, para que a mensagem não seja prejudicada por ruídos, por um som ruim, que não pouco audível, né? Então, nisso a igreja já evoluiu, né? Em se preocupar com uma estrutura. Isso já é comunicação, né? Com certeza. Imagina numa Santa Missa, o padre na sua homilia, ou na composição litúrgica inteira daquilo que nós fazemos em relação à celebração da Santa Missa, ou o Ministério de Música, aquele som barulhento, aquela coisa, aquele ruído, aquela condição ruim para se ouvir bem a mensagem, isso é prejudicial à própria comunicação. A igreja evoluiu nisso. E ela vai evoluindo de pouco a pouco. Hoje, muitas igrejas transmitem as celebrações ao vivo, fazem podcast, fazem programa de rádio. Então, eu vejo assim, as coisas elas podem sempre dar certo. Só que você também tem que segmentar. São perfis diferentes. As paróquias têm perfis diferentes. Então você tem que falar qual que é o perfil da minha paróquia hoje, qual que é a missão dessa paróquia, o que a gente faz de trabalho aqui que seria bom a gente inserir no meio de comunicação e a gente meio que tem certeza que vai dar certo. Quando eu estava no santuário, nós fizemos alguns experimentos. Já tive programa de TV, né, na Gazeta, na Rede TV, eu já tive programa ao vivo e era algo que dava certo e era de madrugada ainda, né? A participação do público era grande. Eu não sei se hoje funcionaria também, por causa da ascensão das redes sociais. Mas eu acho que são experimentos com discernimentos que nós devemos fazer, mas primeiro olhando para a nossa condição, né? Qual que é o tipo de trabalho que eu exerço hoje, o que eu faço hoje, o que é minha paróquia, por exemplo, uma obra como essa do Instituto. Como deve ser a presença do Instituto nas redes sociais hoje, a partir do trabalho assistencial, educacional? Que tipo de conteúdo vocês podem produzir para alcançar o público com o carisma dessa obra? E essa é a preocupação fundamental. Às vezes a pessoa já fala, vamos fazer um vídeo, já vamos gravar, vamos produzir conteúdo, sem se preocupar primeiro com o próprio segmento, né? Qual que é o meu segmento? E como eu vou me portar, como eu vou me apresentar, que tipo de conteúdo que eu vou produzir a partir daquilo que eu vivo aqui nessa obra. Então essa preocupação é fundamental. E muitas vezes eu vejo que não há tanto essa preocupação, e ela vai vir só lá na frente quando a pessoa começa a seguir algumas métricas, fala, nossa, mas parece que o nosso trabalho não está sendo alcançado, talvez porque a proposta não está gerando esse alcance. Então, se preocupar com o segmento, com o conteúdo que vai ser gerado a partir do carisma de tal obra é fundamental. Padre, a gente falou no começo aqui da entrevista, né, sobre essa mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, né? A esperança que habita em nossos corações. Como podemos, na prática do dia a dia, especialmente em tempos de tanta polarização e discursos agressivos, né, que a gente vê muito hoje em dia, testemunhar essa esperança com mansidão e verdade que o Papa fala nessa mensagem dele, o Papa Francisco? Só lembrando, né, Padre, que o Papa escreveu isso em janeiro agora de 2025. A mensagem do Papa é muito certeira, né? Obviamente, a sua inspiração nos atinge com profundidade. Ele traz os aspectos do Jubileu da Esperança, né? E comunicar justamente é gerar uma grande esperança, e ele vai falar sobre isso na carta. Então, a cada ano,
enxergando o cenário da igreja em si, o cenário de mundo, não só da igreja, mas o cenário de mundo, o Papa, por meio desta mensagem anual, agora nós estamos na 59ª mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Então ele fala sobre o cenário atual e, a partir disso, ele já dá algumas pistas de como nós devemos viver essa dinâmica da comunicação nas nossas igrejas, mas também serve para todos os jornalistas, para todos os meios de comunicação social, os meios de comunicação social seculares. Então serve para todos. A mensagem não é para um público específico, católico, apostólico, romano. A mensagem é para o mundo inteiro. E ele diz bem assim na sua mensagem: hoje em dia, com demasiada frequência, a comunicação não gera esperança, mas sim medo e desespero, preconceitos e rancores, fanatismo e até ódio. Ele toca num assunto muito sério. A democratização da comunicação também faz com que qualquer um poste o que quiser, como quiser e na hora que quiser. E isso muitas vezes sem critério nenhum, com discurso de ódio, com polarizações, com violência, com agressividade verbal. Isso a gente vê constantemente nas redes sociais. A pessoa ela tem uma opinião sobre uma realidade, ou sobre um fato, ou sobre alguém, e a partir dessa opinião que ela tem, ela destila ali a sua comunicação do jeito que ela acha que deveria ser. Isso gerando conflitos, gerando violência, gerando tristeza, gerando perturbações às pessoas, porque muitas vezes a pessoa que tenta se defender parece que piora, porque aí ela entra num ciclo de comunicação aí odioso, perseguidor, e isso vai se destrinchando aí de tempos em tempos, e parece que vai se agregando fake news, né? Informações falsas a tudo isso, e gera como diz por aí, um grande barraco nas redes sociais, né? A partir de uma informação, a partir de um modo de pensar e de comunicar sobre um fato, sobre uma pessoa ou sobre uma ideia. E isso a gente vive constantemente nas redes sociais. Por isso o nosso discernimento é fundamental, e aí o Papa reforça bastante. A nossa comunicação ela tem que gerar vida. A nossa comunicação ela tem que gerar esperança, ou seja, eu comunico algo que me faz enxergar um horizonte diferente, que me faz enxergar uma realidade de um modo diferente, porque senão também nós começamos a viver um grande pessimismo, a partir daquilo que a gente vai ali no rolar das telas, né, cotidianamente. Se a gente não comunica do jeito certo, se a gente não tem um rigor, né, ao comunicar, nós entramos num ciclo aí de pessimismo nos diversos âmbitos, no meio político, no meio religioso, no meio esportivo, em todos os âmbitos, né? Então, esse critério é muito importante para que nós não percamos a esperança também, porque a palavra, é interessante isso, a palavra ela tem uma força muito grande, né? A palavra tem força de vida. Nós, teologicamente, nós somos criados do dabar de Deus, que a gente fala, né? Da palavra de Deus. Deus anuncia, faz, Deus cria, o sopro de Deus nos cria, nos gera, e a palavra do ser humano, aquilo que nós falamos, gera vida na pessoa, gera conversão na pessoa, gera reconciliação às pessoas. Por isso que nós não podemos brincar com o poder que a palavra tem. Porque quando eu digo algo a você, né, que está do meu lado, ou você que está distante de mim pelos meios de comunicação, essa palavra ela vai cair em você de um jeito. Por isso que a minha preocupação no modo de dizer, no como dizer e em quem vai chegar essa palavra é importante. E, infelizmente, hoje as pessoas não têm muito critério em relação a isso. Então, quando eu estou ensinando alguém ou se eu estou formando alguém, eu tenho que me preocupar. Porque quando essa palavra cair, ela vai encontrar um estado. Ela vai encontrar uma pessoa que está vivendo inúmeras realidades. E a pessoa vai absorver essa palavra. E ela vai querer responder aquilo que foi dito, no sentido de dar um feedback àquilo que ela absorveu do outro que comunicou. Então, a minha preocupação em relação a isso tem que ser constante. Padre, com tudo isso que o senhor nos trouxe agora, né, dessa importância de quem comunica, né, quem está falando, não tem como a gente não falar sobre a situação que envolve o padre Fábio de Mello, super conhecido, engajado nas redes sociais, né? E padre não é uma profissão, né? É uma vida, é um estado de vida que ele é padre o tempo inteiro. Então, uma colocação que ele colocou do doce de leite, que ele foi comprar, foi mal atendido, colocou isso numa rede social, isso virou um burburinho enorme, né? A pessoa envolvida acabou sendo demitida. Como que isso chega para as pessoas sendo um padre falando numa rede social? É diferente, né? Com certeza. Toda figura pública,
né? O estado de vida de um padre, ou seja, um engenheiro, um médico, por exemplo. Então, no caso do Fábio de Mello especificamente, ele é uma figura pública muito conhecida, né? O que ele diz sempre vai ter relevância, né? Porque muitos o conhecem, né? Mesmo fora do âmbito eclesial, ele é conhecido mundialmente e nacionalmente. Então, tudo que ele diz por meio das redes sociais, seja numa formação, ou seja algo reflexivo, ou numa poesia, ou na canção, vai ter repercussão. E quando ele apresenta essa situação, era de se esperar que teria repercussão. E a repercussão não foi só nas redes sociais, foi concreta e enfática ali em relação à pessoa que foi demitida, né? Então, talvez, eu acredito que não só talvez, mas realmente até fugiu do controle daquilo que era a percepção dele. Ele estava desabafando, justo, né? Ele estava meio que apresentando um problema de departamento pessoal, né? Olha, o modo de tratar as pessoas, de cuidar das pessoas, um gerente e um colaborador, isso a gente tem que cuidar porque eu presenciei tal situação, tal, e isso me impactou, tal. E isso repercutiu negativamente para o próprio gerente, para todas as pessoas envolvidas. Parece que é uma bola de neve. A discussão ela vem aumentando porque as pessoas elas vão colocando mais critérios àquilo que ele disse, né? Mais informação, na verdade, não critério. Então, vão se ajuntando informações paralelas a tudo aquilo que ele disse e vai se criando uma bola de neve. Por isso que tá tenso demais, né? Tá difícil para ele, eu acho, porque as pessoas fizeram uma leitura. Por isso que eu disse, a palavra ela vai e a gente não sabe como ela vai repercutir nas pessoas ou no cenário em si. Então, esse cenário da rede social, ele tá assim, ele é tenso. Então, a pessoa pega a informação, trabalha ela e produz um novo conteúdo a partir dela. Foi o que aconteceu com ele. E esse conteúdo, ele tá se perpetuando aí, se prolongando e fazendo mal para algumas pessoas. Mal para ele, no sentido de que cada um vai tirando as suas conclusões, né? Tem a polarização de opiniões aí. Mal pro gerente, para o próprio estabelecimento, porque ficou muito marcado, em foco, né? Talvez se torne um marketing meio negativo, uma coisa estranha que aconteceu em tudo isso. Então, aqui tem uma prova bem real do que pode acontecer a partir da nossa ação nos meios sociais, nas comunicações sociais. Com certeza, a intenção do padre Fábio de Mello, eu acredito que foi foi tipo departamento pessoal mesmo, de expressar o nosso modo de tratar as pessoas. Só que isso tomou um rumo muito diferente, muito, muito diverso daquilo que deveria ser. E a gente não consegue controlar mesmo. Fugiu do controle, Fugiu do controle. E hoje, até quem não tem nada a dizer, acaba dizendo e estragando, né? Então é um perigo. Padre, agora nós vamos falar, a gente falou bastante de rede social, tem a ver com rede social, mas quero falar de tecnologia. Pronto. Né? Desde o dia 8 de maio, a gente tem um novo Papa, Papa Leão XIV. Ele confirmou que a escolha do seu nome papal é em homenagem ao Papa Leão XIII, né, que ficou conhecido como um defensor da justiça social, né? E também ele disse, Padre José Ronaldo, ele afirmou que a Igreja deve agora assumir a liderança no enfrentamento de novas ameaças aos trabalhadores, e ele cita a inteligência artificial, né? A famosa IA, né? O que o senhor tem a dizer sobre a IA? É bom contextualizar um pouco, assim, a IA não é algo de agora, né? A partir do momento que nós entramos em rede, a partir do momento que nós começamos a utilizar os meios de comunicação, a internet em si, há um grande fluxo de informação. Nós constantemente alimentamos informações em rede. A todo momento, aquilo que eu posto, a foto que eu subo, o vídeo que eu subo, as informações que eu ofereço em rede, as minhas informações pessoais, o meu e-mail, as minhas senhas, então, os conteúdos, alguma formação, algum artigo, algum texto, alguma revista. Então, essas informações, há muito tempo, vêm sendo alimentadas na rede. E há uma inteligência, uma estrutura de rede que vai concatenando essas informações. Ou seja, segmentando o grupo de informações. Com o crescimento tecnológico, a capacidade de concatenar, de organizar essas informações está muito ampla.
os grandes servidores, os grandes processadores em si, e criar-se uma inteligência que processe melhor essas informações dá uma grande capacidade de operacionalidade da IA. O que é a IA? A IA consegue concatenar informações a partir de um pedido que a gente faz. Eu quero tal conteúdo com esse segmento, com esse tipo de informação. Essas informações já estão em rede. Então, aquilo que a gente experimenta hoje, a partir da IA, são informações que nós já oferecemos e alimentamos. Então, isso já vem de muito tempo. Agora surgiram as inteligências em si, ou seja, plataformas que conseguem trabalhar essas informações e nos oferecer conteúdos muito rápido, com muita velocidade, com muita eficiência. E como isso nos toca hoje em relação aos trabalhos? Por exemplo, eu gosto de designer, gosto muito de trabalhar com web designer, com produção de conteúdo e tudo mais. É meio que um hobby e isso também acaba sendo um pouco meu trabalho, mesmo como padre. E aí, há um bom tempo, eu já assisti umas 3 palestras sobre a partir da IA, o trabalho do designer vai morrer? Eu acredito que não. Nós devemos equalizar bem, com eficiência, o avanço tecnológico. A IA ela consegue produzir uma imagem, o Estúdio Ghibli, foi uma grande polêmica. Todo mundo instantaneamente começou a produzir imagens semelhante aos traços do Estúdio Ghibli. Isso foi polêmico nas redes também. Vale dizer que o estilo não é plágio, e essa foi a discussão. Você copiar um estilo, necessariamente, você não está plagiando. Ninguém tem direito de estilo. Tem direito daquilo que é a própria arte em si, aquilo que é produzido. A própria criação. Então, essa foi a polêmica em volta aí ao Estúdio Ghibli. Mas voltando à perspectiva dos trabalhadores. Ela não veio para substituir, ela não vai substituir. Mas é preciso se formar sobre isso. Por quê? Muitas vezes, nos nossos processos de trabalhos manuais, a inteligência artificial pode adiantar alguns processos, mas vai depender da gente também. Um exemplo concreto ainda, nos meios de comunicação, é o segmento do rádio. Há um bom tempo, há muito tempo, se dizia, olha, o rádio vai acabar. Quando o digital crescer, o rádio já era. Muito pelo contrário. O rádio se tecnologizou. O rádio também é digital hoje. As ondas de rádio estão evoluídas. Então, hoje faz-se o rádio no formato antigo, mas ao mesmo tempo o rádio com um podcast junto filmado, como a gente vê por aí. Então, aquilo que a gente pensava que iria terminar com o avanço tecnológico não terminou, só se aprimorou. Hoje continua se fazendo rádio. É um modo de se comunicar que é muito bom. É um tipo de comunicação que é muito bem-vinda. Escutar alguém ali por uma entrevista ou os programas de música, Então, por mais falar, mas eu posso encontrar essa música em qualquer lugar, mas esse formato de comunicação por meio do rádio, ele prevalece. É um formato que agrada as pessoas, que alcança as pessoas de diversos modos, de um modo popular, de um modo também global. Então, para dizer que quando a gente pensa que o avanço tecnológico vai extinguir alguns modos de comunicar, a gente até se engana. Na verdade, aprimora o modo de comunicar. E se você utiliza bem disso, tende a crescer e melhorar o nosso modo de fazer comunicação. Então, aos trabalhadores, ao âmbito de trabalho, seja um engenheiro, um médico, um vlogger e um comunicador, alguém que trabalha com comunicação, isso tende a nos ajudar. Vai depender muito de como nós assimilamos essa nova realidade e nos formamos sobre ela. Muitas vezes a gente teme porque a gente não se forma. Isso vem como? Isso acontece como? Como eu posso utilizar? Como eu posso agregar a IA nos meus processos de trabalho hoje? Então você tem que se formar, até para não ficar para trás e até para otimizar os seus processos atuais. E aí você vai, de fato, adentrando a nova tecnologia e usando dela por um bem também.
É verdade, padre, o senhor falando isso, se a gente for pensar nesse exemplo que o senhor deu, a rádio às vezes precisava de um locutor, né, alguém para operar o som, e hoje com esse negócio de podcast, tá sempre filmando, aí você precisa de um profissional para operar a câmera, você precisa de mais pessoas dentro do estúdio, ou seja, não acabou com o emprego, muito pelo contrário, né, até aumentou ali as pessoas que trabalham nesse meio. Uma coisa é verdade, as pessoas tiveram que se capacitar mais. Ah, isso sim, isso é importante. Então, se capacitar mais, se você esquece disso, aí de fato você vai ficar para trás. Você vai ficar, por assim dizer, desempregado, né? Então você tem que se capacitar, tem que evoluir, você tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Justo. Padre, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, é rápido, mas eu não posso deixar de conversar aqui também um assunto muito importante para o nosso Instituto. O Padre José Ronaldo, ele desenvolveu o site do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, agora em 2024, a gente lançou no aniversário do Instituto, né, em novembro, e eu queria saber do senhor, quando o senhor recebeu o convite, o que o senhor pensou, falar um pouquinho sobre a cara que o senhor trouxe para o nosso site. Primeiramente, foi um desafio interessante, né? Porque o Instituto ele tem uma grande presença de público, não só em loco, né? Mas nas redes. Seja nas redes sociais, seja na visitação na própria página institucional do Instituto. E eu sempre penso assim, por mais que nós estejamos inseridos na dinâmica das redes sociais, e ali a gente circula informação com bastante velocidade e é quase que instantâneo o fluxo de informação, o site ele é sempre muito importante para a figura de uma instituição. É uma vitrine institucional. Então, quando nós fazemos um projeto desse, a partir da identidade não só visual, mas a identidade carismática daquela instituição, há uma grande preocupação, né? Como nós iremos transmitir uma vitrine institucional a partir de um site, como a gente vai produzir um conteúdo de web ali para chegar às pessoas com seriedade e a figura institucional daquela obra. E assim foi pensado. A partir de muitas conversas com vocês aqui. A primeira preocupação vocês têm o conteúdo aí? Né? Porque isso nos preocupa bastante. Quando a gente começa a desenvolver um projeto para uma obra, se ela tem história, se ela tem isso em papel, se ela tem isso em mídia, se ela tem isso em imagem, porque a vitrine institucional ela não pode ser algo fake. Eu não posso pegar imagens genéricas para falar de uma obra que eu acredito que seja tão grandiosa e que faça um grande bem. É importante que eu traga a realidade. Então essa foi uma preocupação fundamental. Nós queremos criar essa vitrine institucional, esse site institucional do Instituto Menino de São Judas Tadeu, mostrando aquilo que ele faz. Né? Seja pelo trabalho educacional ou pelo trabalho assistencial e pelo trabalho religioso também que aqui tem. Então a primeira preocupação foi essa. Nós precisamos de imagens reais, nós precisamos de textos históricos, de algo que retrate a trajetória dessa grande obra institucional. Então isso foi feito. E a experiência a partir daí foi maravilhosa. Por quê? Quando a obra já está meio que organizada em relação a isso, a gente pega esse conteúdo e faz arte com ele. Em que sentido? Produz um visual bacana, um designer legal, um design, como dizem por aí, institucional, que transmita o carisma, o trabalho daquela obra. Então eu tive a oportunidade de fazê-lo, né, de experimentar, de conhecer mais. Eu sou um padre deoniano e essa obra é uma obra deoniana, uma obra reparadora. Isso é um facilitador também. E aí cada produção, cada conteúdo produzido, cada imagem, cada montagem feita, cada aba ali do site pensada para justamente alcançar um público que não sabe nada sobre o Instituto. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Quando alguém acessa essa vitrine institucional, esse site institucional, eu tenho que pensar assim, serão pessoas que já conhecem, já têm um contato, mas também podem ser pessoas que nunca nem ouviu falar. Eu vou conseguir transmitir para aquela pessoa o bem que essa obra faz? Eu vou conseguir transmitir para a pessoa o carisma dessa obra? Aquilo que é realizado cotidianamente no Instituto? Então não é meramente um conjunto de imagens e textos bem ordenados, mas há uma preocupação em transmitir institucionalmente a cara
daquela obra, o modo de trabalhar daquela obra, o carisma da obra em si. E foi isso que a gente fez. Para mim foi um prazer muito grande. Existia uma grande preocupação por causa que é uma obra grande e, consequentemente, são muitos conteúdos, né? Tem as creches, tem o trabalho feito aqui em loco, tem o voluntariado, tem a estrutura histórica dessa obra na figura do Padre Gregório. Então, são várias partes, várias camadas sendo desenvolvidas para demonstrar essa figura institucional do Instituto Menino São Judas Tadeu. Nós continuamos, nós não paramos por aqui, né? A cada tempo a gente está aprimorando. Tem aquela fase que a gente experimenta no lançamento, como que o site ele vai se adequar ali às realidades, e a gente vai aprimorando algumas coisas, criando novos recursos para alcançar também os benfeitores, para alcançar as pessoas que ajudam a obra, gerando conteúdos que são serviços também, né? Gerando conteúdos de captação. Olha, nós recebemos doações por aqui você tem o contato certo, o caminho certo para fazer sua doação, as pessoas certas, os contatos certos para isso. Então, eu sempre, às vezes uma pessoa ou outra, um padre me pergunta, esse negócio de site, você não usa mais não, né? Muitas pessoas me dizem isso. Eu falei assim, usa sim. O site, ele é muito oficial em relação à transmissão institucional de tal obra. Então a gente tem que se preocupar com ele sim, porque para além das redes sociais, se eu faço uma busca rápida ali, é bom que eu tenha essa vitrine que fale sobre a minha instituição e fale de um modo concreto, sério e verdadeiro. Isso é fundamental. A parte também no nosso site, né, padre, que você trouxe, que acho que foi uma coisa bacana, foi você segmentar, principalmente a parte do WhatsApp, né? O WhatsApp também é um meio de comunicação hoje que a gente não fica sem. Quando o WhatsApp sai, fica todo mundo apavorado, claro, né? Claro, sim. Há uma junção de tecnologia, né? Então, cada página específica com o seu conteúdo, eu vou entrar na página de doações. Tem um WhatsApp exclusivo do grupo de pessoas que cuidam das doações. Vou entrar na parte de secretaria, também tem um WhatsApp exclusivo naquela página que faz o contato pela secretaria. Na imprensa, dos bazares. Então, segmentar o contato ajuda a gente a comunicar com mais eficiência também. Eu vou direto ao ponto, com aquele assunto, com aquela determinada serviço oferecido e necessidade que eu tenho. Então, isso foi feito também. E a parte lúdica, né? Porque o Instituto lida com crianças e adolescentes. Então, o site tinha que ter essa cara lúdica também, essa cara mais, não vou dizer infantil, mas alegre, né? Tem que ter um designer que expresse isso. Essa preocupação existiu também, né? Transmitir ali o rosto das crianças que aqui são atendidas, se preocupando com a Lei Geral de Proteção de Dados, que há uma preocupação muito grande em relação a isso. Os mascotes do Instituto, a Aninha, o Gregorinho, né? Dar uma roupagem talvez nova para eles, apresentá-los ali no site, os projetos que o Instituto tem. Então, tudo isso no site oficial, institucional, que vai alcançar as pessoas com seriedade e com verdade. Isso é importantíssimo. Então o site ele está mais do que na moda. Ele é importante. Olha só. E tem novidade, né? Porque o ano que vem são 80 anos do Instituto, né, padre? Já está pensando aí no que a gente pode colocar no site. Esse ano a gente né? já teve a novidade com uma página exclusiva para festa. A famosa festa no Instituto Menino de São Judas. Gente, já fica o convite, tá? Sim. A festa aqui é maravilhosa, é uma festa para família, é uma festa que atinge um grande público, é gostoso de estar aqui, une o útil ao agradável, né? Uma boa música, um povo bem-humorado, comida boa, um espaço legal de estar, né? Então, a festa que já é famosa, já é conhecida em São Paulo inteira, então já fica o convite. Bem lembrado, padre. Acesse a nossa página lá, nossa página nova, voltada à dinâmica da nossa festa junina, do arraiá aqui do Instituto Menino de São Judas, que ficou bem legal, uma proposta legal para esse tempo. Verdade. Padre, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu quero abrir um espaço para algo que não foi perguntado e o senhor queira deixar aqui para os nossos ouvintes do Nossa Vozcast. Eu quero dizer o seguinte, né? Eu como padre e um amador aí da comunicação e também dos seus meios, eu gosto muito da técnica, né? Muitas vezes eu não apareço por isso, porque eu tô envolvido numa técnica, numa produção. E isso me chama muita atenção, o poder produzir a partir da técnica que a comunicação tem em si e gerar o conteúdo, seja a produção de um vídeo, a produção de uma série, a produção de um podcast, a produção de algo ao vivo. Isso é fundamental. Mas por que eu estou dizendo isso? Hoje, a igreja ela tem uma grande preocupação com o uso dos meios de comunicação. Nós acabamos de eleger um novo Papa.
Nunca na história, né, o conclave foi tão bem visto, foi tão bem apresentado, tão bem alcançado pelo público, conhecido os processos ali dos cardeais, como começa o conclave, esse processo aí de escolha do Papa também envolto a uma grande espiritualidade, a ação do Espírito Santo. Isso foi muito expresso pelos meios de comunicação. É prova que a igreja não está atrasada. Muito pelo contrário, a igreja está muito presente nos meios de comunicação e há um grande compromisso em anunciar a verdade. Foi isso que foi feito. Para além das especulações de um conclave, a igreja mostrou que há uma grande ação da graça de Deus, a ação do Espírito Santo, e aí tivemos nosso Papa. E essa eleição do novo Papa, a apresentação, o surgir do novo Papa aí, o Papa Leão XIV, todo mundo pôde acompanhar muito de perto. Foi muito bonito. Isso é a prova de que a igreja ela está atuante. Eu tive a oportunidade de ir no Vaticano, de estar lá com a equipe de comunicação deles, não agora, em outro momento. Conheci o Silvonei, que é uma pessoa boníssima, um cara super humilde, e ver o quanto a igreja se preocupa nas suas redações. São redações em diversas línguas, trabalhando o mesmo conteúdo, gerando o mesmo conteúdo em diversas línguas, com a preocupação ali de como isso vai ser produzido e colocado em rede, né? Os podcasts deles, os textos que eles produzem. Então há uma preocupação muito grande da igreja para comunicar a verdade e a vida. E todos nós, como comunicadores do meio secular ou do meio religioso, eclesial, tem que ter essa preocupação, né? Apurar bem a informação, trabalhar bem a informação, né? Se você quer transmitir algo a partir da sua subjetividade, da sua percepção, também ter uma atenção sobre isso, ter critério sobre isso e assim fazer uma comunicação que gere verdade. E, consequentemente, é aquilo que o Papa diz: se a comunicação está gerando esperança, é porque a gente está fazendo certo. Se ela está gerando em nós um desespero, é porque talvez a gente não esteja comunicando do jeito que a gente deveria comunicar. Porque até uma notícia ruim e difícil, comunicada do jeito certo, pode nos fazer bem, né? Para você ter alcance daquela realidade, daquilo que está acontecendo. Então, a gente tem que se preocupar com isso, e a igreja hoje, ela se preocupa profundamente com isso. Tanto com a técnica, como com o anúncio em si, né? Aquilo que ela vai promover a partir daquilo que é anunciado. Padre, muito obrigada pela sua participação, né? Com certeza o Padre José Ronaldo vai voltar aqui para falar das nossas coisas de comunicação, dos 80 anos do Instituto. O que será que ele vai preparar para o nosso site? Mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o Padre Cristiano, né, que cuida dessa obra hoje com mais uma equipe de religiosos. Tem o Padre Everton, o Padre Dionísio, tem o Frater Lucas, tem uma equipe religiosa aqui cuidando dessa obra. Tem vocês, né, que são os colaboradores dessa obra, que também amam o Instituto, vivem essa obra, e isso é muito importante. E estar aqui com vocês, participando desse momento, para mim foi muito bom. Eu agradeço mesmo o convite e estou à disposição a todo tempo para vocês. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.